prende a situações, melhor, a emoções, a gente se prende a emoções. Por exemplo, se eu sentir medo de ir e vontade de descer, mandar o avião, sei lá, voltar para o portão lá na hora de saída para me deixar de volta, que eu quero voltar, né? Se a gente tem essa vontade no primeiro momento, a gente pensa, eu vou continuar sentindo isso para sempre, o meu sentimento não vai mudar. E aí que é nosso erro. Então, uma outra dica legal da gente pensar é assim, eu estou me sentindo assim agora. Não quer dizer que daqui uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses eu vou continuar assim. Porque tudo muda. E aí, muitas vezes, a gente sofre desnecessariamente porque a gente fica apegado àquele sentimento, achando que vai ser sempre o mesmo nível de dificuldade. Se alguém aqui já passou por qualquer situação na vida difícil, assim, né? Por exemplo, um enfrentamento de viajar para o exterior, enfim, né? Pode até fazer essa comparação de pensar como é que era o teu nível de insegurança ou de medo ou de dificuldade. Isso atribui uma nota de 0 a 10. Bom, 10 é o nível máximo de dificuldade. Então, eu senti 10 ansiedade naquele enfrentamento. E aí, depois, faz uma avaliação, depois de 1 mês, por exemplo, 2 meses, e já vai ver como esse número já mudou. Então, o que era insuportável no primeiro momento, depois não é mais. Claro que tem vezes que aquilo sobe também, né? Não dá pra, às vezes vai ficar no nível 11, 12, quase insuportável, né? Mas geralmente depois que a gente fica, né, muito tempo ali numa situação, enfrentando, se expondo, a tendência do nível de ansiedade é naturalmente diminuir. Então isso é muito legal da gente lembrar também, né? Não é porque eu me senti assim nesse momento que aquele sentimento realmente vai perdurar. Ou, né, se eu tô me sentindo sozinha, se eu tô me sentindo incapaz, então quer dizer que isso é real, quer dizer que eu realmente não tenho capacidade para me virar aqui. Um outro erro, porque a gente atribui daí ao nosso pensamento uma característica de veracidade, muitas vezes, que não existe. A gente pensa assim, que tudo que a gente pensou é real, e muitas vezes não, muitas vezes são só inseguranças, pensamentos, a nossa mente tentando nos proteger, que é isso que a nossa mente faz naturalmente, e daí a gente fica preso nisso e muitas vezes não vive. Então, olha como é importante a gente conseguir ter essa consciência para não se limitar a isso, né? Não começar a deixar de viver por conta dos nossos medos. Uhum. Nossa, isso é muito importante, né? Porque o medo, com certeza, ele pode ser útil no sentido de nos proteger de vários perigos, enfim. Mas quando ele nos paralisa e deixa, né, em vez de fazer a gente nos permitir realizar sonhos e buscar coisas novas, ele nos paralisa, isso é um problema, né? E teve já pessoas que vieram me procurar para ver do curso de intensivo para viagens, porque ela me falou, eu tenho viagem marcada agora, sei lá, setembro, outubro, uma viagem dos sonhos, assim, quando ela me disse, quase que eu disse, vou no teu lugar, então, né? E ela disse, eu tô com medo, eu tô repensando se eu vou por causa da língua, porque eu não sei se eu vou conseguir me comunicar, tenho medo de passar perrengue. Então, tu vê como é delicado, né? Ou você busca se qualificar e até isso vai te dar uma segurança maior, porque tu vai ter comprovações, consegue, né, se comunicar e tu tá se dedicando e o que tu souber, tu vai saber as ferramentas para buscar lá na hora. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Graças a Deus. E às vezes as pessoas podem desistir, repensar pelo medo, né? Pela insegurança. Exato, Leti. Uma coisa que tu falou antes também, tu comentou que existem muitas expectativas irreais, né, sobre viajar ou morar fora, né? Aquilo que a gente fala que a gente tem muito, a síndrome do vira-lata, né? Então, a sensação de que tudo que é fora do Brasil é melhor do que aqui, né? Bem natural. E o engraçado é que quando, por exemplo, atendendo as pessoas que moram no exterior, eu ouço relatos muito diferentes. Eles começam, inclusive, a sentir falta do Brasil, a dizer, nossa, no Brasil tinha isso, que aqui não tem, eu sinto falta. E aí eu sempre brinco que eu começo a conhecer o lado podre de cada país, assim, quando eu vou atendendo as pessoas de fora, né? De coisas que eu também não imagino, que tu só vai saber quando tu realmente está lá, né? E é muito importante da gente saber também como dar uma modulada nessas expectativas, né? Por exemplo, uma expectativa irreal que a gente tem também é que vai ser tudo maravilhoso, que não vai existir perrengue. Pensando que nem tu falou, né? Perrengues, eles vão existir. Então, vai chegar um momento que a gente, sei lá, a gente não vai ser perfeito na nossa fala, na outra língua. A gente vai gaguejar, a gente vai trocar uma palavra. Eu nunca viajei para o exterior, mas eu já tive, por exemplo, momentos de estar em algum outro estado aqui do Brasil e conversar com estrangeiros.
E aí, quando eu ia falar inglês, às vezes eu trocava uma palavra ou errava a pronúncia, às vezes uma coisa bem isolada. E aí a pessoa me perguntava se era aquilo que eu queria dizer e corrigia a palavra. Eu dizia isso, exatamente isso. E a pessoa, pronto, ela me entendeu, né? E ainda diziam que o inglês é bom, com todos os meus erros, né? E eu pensando, nossa, né? Então, aí eu consegui ter essa visão que a gente não vai ser perfeito, mas a gente vai conseguir ser compreendido muitas vezes. E isso é ter a expectativa real, que é, bom, eu não vou ter uma fala que nem um nativo, por exemplo, porque é impossível, isso realmente é impossível. Eu só vou conseguir falar perfeitamente se eu tiver nascido naquele país. E olha lá que nosso português a gente não fala tão perfeito também, né, Lid? Então, é saber lidar com tudo isso e normalizar os perrengues, as dificuldades, saber que elas vão existir. Aí agora, quando a gente pensa em escolhas da vida, aí que tá, a gente pensa assim, ok, eu vou viajar para o exterior, eu vou ter tal dificuldade. A gente pode até listar se ajuda, né, escrever numa listinha, num papelzinho, falar em terapia, ou falar com o prof, enfim, sobre isso. Mas aí tentar pensar quais dificuldades que eu escolho encarar. Porque vão ter algumas na vida que a gente vai escolher não enfrentar, que nem a gente falou antes, a gente não precisa enfrentar tudo. Mas o que realmente vai me levar ao meu sonho, à realização do meu sonho? E aí sim vão ser essas dificuldades que eu vou enfrentar. Perfeito, perfeito. Nossa, e tu falando isso do Brasil, até eu tinha notado aqui. E estava me lembrando, né? Quando eu estava lá, era, que nem eu falei, já desde dentro do avião eu já estava com saudade da família, do namorado, do cachorro. Gente, um dos que eu mais chorei foi ter que dar tchau pro meu cachorro, né? Ele não está mais entre nós, mas na época ele chegou a ficar doente porque eu estava fora. Querido, que amor. E tinha videochamada para ele me ver e eu ver ele, mas enfim. E aí, a gente tem coisas que só percebe sobre o Brasil quando tá lá. Só sente saudade quando tá lá. E outra coisa que é muito estranho, assim, que eu me dei conta, é que às vezes, quando a gente tá aqui antes de viajar, tá? Depois eu não fiz mais isso. Mas antes de viajar, eu só sabia falar mal do nosso país. Porque a gente tem, que nem tu falou antes, né? Não, porque aqui corrupção, porque aqui nada funciona, porque aqui isso, porque aqui aquilo. Quando tu chega lá, tu assume um patriotismo, um bairrismo, não sei, que ninguém pode falar mal do teu país. Ninguém. Senão tu sai no braço com a pessoa. É muito engraçado, porque tu pensa, meu Deus, quando eu tava lá só falava mal. Alguém que aconteceu, né? Obviamente, aqueles preconceitos que as pessoas têm dos brasileiros, porque só conhece Amazônia, Rio, São Paulo e Bahia, né? Ah, então vocês lá trabalham na floresta, ai, não sei o que, né? Tu é muito branca para ser brasileira, várias coisas assim, eu ouvi de tudo. E era direto, era uma vez por semana, até meu amigo espanhol, ele me disse, tu podia fazer uma camiseta? E daí tu só aponta, porque era sempre eu tinha que falar a mesma coisa. Eu falei, boa ideia. Então lá é muito engraçado, assim, curioso, que ninguém pode falar mal do teu país, que tu vira uma fera. Então, viu a mudança? Só eu posso falar mal se eu quiser. Me deixa. Né? Mesmo da Europa, eles também falavam, da Itália, por exemplo. Mas lá no meu país também tem corrupção, também tem esse problema. E às vezes a gente fica assim, nossa, na época também eu era muito ingênua, era mais nova, né? Ficava, nossa, eu achei que só tivesse esse tipo de problema no Brasil. Enxerguei uma vez uma mulher correndo de uma loja com bolsa e roupas que ela não tinha pago e os guardas correndo atrás dela. E fiquei em choque, porque eu pensei, eu não imaginava que em Cambridge ia ter batedor de carteira, ia ter Eagle na rua, ia ter isso e aquilo. Como é uma ingenuidade, né? A gente achar que só no nosso país tem problema. Muito, eu lembro quando tu me